foi no dia 8 do mês 8, ou foi não, dia 11 do 8. E eu ministrei, onde o tema da mensagem era andando no caminho da sabedoria. Li o último versículo, diz assim, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Então estamos falando sobre sabedoria, e eu vou continuar nesse mesmo tema, vou continuar nisso que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 39, versículo 6 em diante. Gênesis 39, capítulo 6 em diante. Vamos aprender com um homem sábio, com um homem que tinha sabedoria, porque a sabedoria é temer ao Senhor. Daí que vem a sabedoria. Se você tem temor ao Senhor, você já começa a entrar no caminho da sabedoria. Gênesis capítulo 39, versículo 6, a palavra diz assim, assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Na King James vai dizer assim, José ele era robusto, e ele era bonito, e a aparência, o rosto dele era muito bonito. Diz assim, ele era robusto, e o rosto dele era muito bonito. José era quem que é esse José? É o José do Egito, o filho de Jacó. Esse aqui é Potifar, um homem que entregou tudo nas mãos de José. Continuando o texto, o 7 diz assim, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisas alguma nessa casa, e tudo o que tenho deixou aos meus cuidados. Nós vemos aqui já uma integridade de um homem. Imagina, o senhor dele, esse senhor que ele está falando é Potifar. O Potifar disse, eu entrego tudo em tuas mãos, José. Tu tens toda a autoridade sobre tudo da minha casa. E a mulher de Potifar se interessa por José. E nenhuma nem duas que ela tenta persuadir, que ela tenta se deitar com José. E ela chega a dizer, deita-se comigo. Ele diz, e ele repete dizendo, mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. É um homem de integridade. É um homem que entende o que é respeito, o que é honra. É um homem que todos nós homens, precisamos olhar para José e ter ele como uma referência. Andar, ser íntegro como José foi. Viver em uma vida de santidade como José viveu. O 9 diz mais, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou. Olha como esse homem era confiável. Quantos de nós temos algum senhor, alguma autoridade sobre nós, e podemos dizer assim, não, ele confiou tudo. Imagina o seu patrão pode confiar em você, o seu patrão pode entregar tudo em suas mãos e dizer, eu confio plenamente em você, administre a minha casa, administre a minha fazenda, administre aquilo aonde você está, porque tudo foi entregue a ele, nada o negou. Continuando a palavra de Deus, e ele diz, porque a mulher, nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Meus irmãos, eu não sei, eu quero que você entenda, eu vou ler bem pausado para que você entre no texto, para que você se coloque nesse contexto. Imagina um homem, um servo, um escravo, trabalhando, era um escravo, o qual o seu senhor viu a graça de Deus sobre ele e entregou tudo nas mãos dele, a qual a sua mulher começou a se interessar por José. E José lhe diz, não posso jamais deitar-te contigo, porque o meu Senhor entregou tudo em minhas mãos, menos você, eu não posso ter você, e isso é um pecado horrível contra o meu Senhor, e contra o meu Deus.
que o Senhor venha gerar, que o Senhor venha formar em nós um caráter de José, um caráter semelhante ao caráter de José, pessoas íntegras. Eu conheço e tem muitos que se houvesse uma chance dessa, José era um homem bonito, a mulher de Potifar era bonita. Tem pessoas de mau caráter que nem precisa dar em cima uma ou duas vezes, já vai se entregando. Nós vimos aqui uma mulher que não tinha caráter, não honrava o seu esposo, querendo se deitar-se com o outro. Mas José disse: opa, se você quer, mas eu não quero. Por quê? Porque eu tenho princípios. Eu honro o meu Deus primeiramente, e eu respeito o meu Senhor. Então o Senhor está nos ensinando que nós temos que temer. A sabedoria é temer ao Senhor. O 10 diz mais: assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. É isso aqui, nós aprendemos que fuja, meu irmão. Tem algo que está nos tentando. Você está lutando contra algum pecado. Qual é esse pecado? Fuja dele. Procure se esquivar dele, fugir da aparência do mal, diz a palavra de Deus. Você não consegue lidar com aquele pecado, então corra desse pecado. Seja sábio. Um dia, mas o diabo é sagaz, e ele vai lá e diz: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Que mulher do inferno, que mulher insistente. Essa mulher dia após dia, nós estamos falando aqui em vídeo. Imagina, irmão, eu quero que você se coloque. Imagine se uma mulher o tempo todo está te chamando: vamos, e esse homem sempre dizendo não. Ele diz: eu vou evitar entrar na casa dela, eu vou evitar passar perto dela. Mas a mulher vai lá e acha uma forma de enviar todos os seus servos, os seus empregados para longe, para quando José vir fazer o serviço dele, achar ela sozinha. Foi isso que ela fez. Quando ela viu que, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: venha, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Esse hebreu, quando eu li esse hebreu, o Senhor falou algo assim dentro do meu coração. Imagina quando um crente como o hebreu aqui é tocado, porque ele não falou assim, esse servo, esse escravo, ele falou, os hebreus é o povo escolhido de Deus. Então, olha, irmãos, a responsabilidade que temos de andar no caminho da retidão, porque se der algum vacilo, a pessoa vai olhar logo: olha o crente, vai apontar logo: olha, não é crente, aquele ali não é crente, por que está andando naquele caminho? Aquele rapaz não está na igreja todos os dias, por que está agora falando daquela forma? Está naquele ambiente, está com aquela pessoa. Temos uma responsabilidade, de quê? De representar Cristo aqui nessa terra. Nós precisamos ser a semelhança do Senhor, precisamos honrar o nosso Senhor dia após dia. Então esse homem procurou honrar o Senhor, mas ela fez uma calúnia e disse: olha, esse homem veio só para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu a gritei. Essa palavra é a palavra que nós vamos meditar um pouco sobre ela hoje. Irmãos, nós vemos aqui um servo procurando fazer as suas coisas corretas, vivendo de forma íntegra, subindo a cada dia. Esse homem, ele subia mais, ele crescia mais. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Era um homem de responsabilidade, um homem sábio, um homem dotado por Deus. Deus o capacitou. E nós vemos também o Satanás fica irado quando Deus levanta um homem, levanta uma mulher que faz aquilo que agrada o coração de Deus. Satanás vai fazer de tudo para tirar ele da presença de Deus. Então, meus irmãos, temos que aprender com José. Vamos voltar um pouco para entender a vida de José. Quem foi José? O filho de Jacó, o 11º filho de Jacó. Jacó teve ele já na sua velhice, com a sua esposa Raquel, a mulher a qual ele amava. Então ele tinha um xodó, um chamego por José. Jacó amava José. Jacó ensinava a Torá a José, ensinava os princípios de Deus a José. José viveu na casa do pai, aprendendo os princípios, entendendo das escrituras, sabendo quem era o seu Deus, quem era o Deus do seu avô, quem era o Deus do seu bisavô, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus do pai dele, Jacó. Então José, ele foi crescendo
crescendo nesse ambiente. Mas José era um menino atento, um menino responsável, um menino obediente ao seu pai. Aos 17 anos, José estava ali aprendendo com o seu pai. E os seus irmãos, os seus 10 irmãos, eles estavam pastoreando as ovelhas, os rebanhos da sua família. Estavam pastoreando, e o pai vai lá e chama José. E diz: José, os teus irmãos estão pastoreando o nosso rebanho, lá para as bandas de Siquém. Então vai, José, vai até ele, vai ver como é que está a situação e vem trazer notícia para mim. Então José vai, é engraçado que José, quando o pai fala isso, José diz assim: eis-me aqui. Ele diz assim: sim, senhor. Era um homem que obedecia aos pais. Entenda uma coisa aqui, meu irmão. Se nós cristãos, não ser obediente aos nossos pais, aos nossos líderes, aquela pessoa que está com autoridade sobre nós, não adianta você querer ser obediente a Deus, que já quebrou um princípio. Não tem como você obedecer a Deus se você desobedece os seus pais, ou aquela pessoa, ou o seu patrão, aquela pessoa que está com autoridade sobre você. Ah não, mas eu vou para a igreja, mas você desonra o seu pai, você desonra a sua mãe. Eu estou na igreja, eu amo a Deus acima de tudo, mas você não ama, não respeita seu pai, não respeita sua mãe. Está errado. Não pode quebrar princípios. E nós vemos, irmão, esse menino vai passar por lutas. Esse jovem, um jovem de 17 anos, vai passar por luta. Você tem enfrentado lutas também? Tem enfrentado perseguições, tentações, humilhações? O que você tem passado até aqui? O que você tem enfrentado para estar aqui hoje? Ou está enfrentando, ou está passando? Entenda uma coisa: Jesus, Ele está conosco, Jesus, Ele está contigo. E Ele está dizendo: ei filho, não desista. Não desista, continue firme olhando para Deus. Continue firme olhando para Ele, porque Ele vai mudar a situação, desde que você continue andando em fidelidade com Ele. Vamos aprender um pouco sobre José, sobre esse jovem íntegro, um jovem destemido, um jovem íntegro. José, por que José? Os irmãos deles tinham tanta raiva de José. José, na sua mocidade ainda, José tinha sonhos. E os sonhos para aquele povo era algo muito importante. Deus se revelava e continua se revelando através de sonhos, de visões. Deus fala. Então Deus estava dando a José, não era um sonho como nós estamos sonhando. Muitos de nós sonhamos em quê? Em melhorar de vida, em ter uma casa melhor, um carro melhor. Mas o sonho que José teve não foi nada disso. José teve um sonho, e o sonho dizia a respeito do seu povo, dizia a respeito da sua geração, da geração vindoura. José sonha. Qual é o primeiro sonho que José tem? José tem um sonho, e ele vai contar para os seus irmãos: escuta o sonho que eu tive. Nós saímos para juntar os feixes de trigo, e o meu feixe subiu mais do que o de vocês, e os de vocês se dobraram diante do meu feixe. Os irmãos já ficaram irados e disseram assim: como pode? Tu acha o quê? Que tu vai ser rei sobre nós? Tu vai ter autoridade sobre nós? Tu está dizendo o quê? Que nós vamos nos dobrar diante de ti? E eles começaram a ficar irados. Mas Jacó amava José. Jacó ensinava, e Jacó estava ali perto dele. Então vai ele, tem outro sonho. Nessa hora ele conta para o pai e para os irmãos. Ele diz: escuta, eu sonhei novamente, eu vou contar para vocês. Eu tive um sonho onde o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. Aí até o pai dele fala assim: ei filho, tu está querendo dizer o quê? Tu está querendo dizer que tu vai ser rei sobre nós? Tu está querendo dizer o quê? Que tu é mais importante do que nós? E aquela ira foi crescendo nos irmãos dele. Então José viveu num ambiente desse, em um ambiente hostil, onde os próprios irmãos tinha raiva dele, tinha inveja. Imagine, meus irmãos, nós somos todos irmãos, não podemos ter isso no nosso coração. Se há alguma semente maligna de inveja, de rancor, tem que ser dissipada, porque isso não agrada a Deus. Então, por causa disso, o pai dele também o repreende, mas mesmo assim o pai dele vai e faz um manto, faz uma capa para José. Aí é que os irmãos se enfurecem de verdade. Então, voltando para aquele texto, que ele diz: vai lá em Siquém, vê como é que está os nossos rebanhos, vai ver os teus irmãos, leva mantimento para ele, e vê como é que ele está. Ele vai vestido com esse manto. Quando ele avista o irmão dele, lá vem José. Aí eles começam a falar assim: lá vem o sonhador. E nós sabemos que esses sonhos era revelação. O Senhor estava mostrando revelação, estava dando uma revelação do que ia acontecer no futuro.
conhecemos essas verdades e precisamos aprender. Muitas das vezes até pessoas aqui têm sonhos reveladores, sonhos que é o próprio Deus falando com você, Deus dando um alerta: ei filho, através de sonhos, dizendo assim: não ande por aqui. Deus te alertando sobre alguma pessoa, Deus te alertando sobre o teu futuro, Deus te alertando sobre a tua casa. E você faz o quê? Muitas das vezes não faz nada, mas muitas das vezes algumas pessoas mais espertas sabem que está lidando com o reino espiritual, coloca-se diante de Deus e começa a orar. Não é normal você ter um sonho aonde você vê a sua família toda sendo destruída, aonde você vê serpentes vindo para cima de você. Isso é cilada do diabo. Então você: não, é só um sonho não, meu irmão. Coloca-te na brecha, busca Deus e repreende isso. Mas quando você tem um sonho, aonde você fala: eu vi o que Deus estava fazendo, e Deus me colocava em tal lugar, você muitas vezes vai falar para um colega seu, um irmão da igreja, aí a pessoa diz: não, fica com inveja, se torna como os irmãos de José. Então precisamos ter muito cuidado. José foi preso, José foi levado a esse lugar por causa de quê? Por causa dos sonhos, os sonhos que o próprio Deus estava dando a ele. Com o que você tem sonhado? Qual é a motivação dos teus sonhos? Qual é os teus planos, os teus projetos? Estão alinhados com o coração de Deus, ou está alinhado somente com essa terra? Jesus estava voltando e Ele está sondando o nosso coração. Essa revelação do futuro que José teve fez com que os próprios irmãos dele o vendessem por 20 peças de pratas. Vemos isso lá em Gênesis 37 e 28, quando os mercadores ismaelitas de Medianita se aproximaram, os seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de pratas aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Então José vai encontrar os irmãos, eles nem esperam José chegar, meu irmão. Depois você leia Gênesis 37, eles já pegam José já com toda a fúria, e já o lança ele na cisterna. E eles, na verdade, eles queriam matar, mas tem um irmão dele, o mais velho, Rubens, que ele chega e diz: não fazer isso, o sangue dele vai sobrecair sobre nós. Então eles decidem vender o próprio irmão, por causa de quê? De inveja. E aqui o Senhor também ministra, sabe o quê? Nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, nós estamos precedendo, nós somos os precursores, aqueles que intercedem, aqueles que estão a clamar para o retorno de Cristo. Naqueles dias o Senhor diz: ei, muitos da tua própria casa se voltarão contra você, muitos da tua própria casa te entregarão para a morte. Esses homens entregaram José, queriam matar, mas diz: não, vamos vender, e vende José. E é nesse cenário, José tinha muitas virtudes, é nesse cenário que aconteceu. José é levado para o campo de mercadores e é vendido naquele lugar. Para quem? Deus já estava em tudo. Para Potifar. Ele é levado para a casa de Potifar. Potifar observa e vê que Deus é com José. E Potifar não é besta. Potifar vê que tudo que José toca é prosperidade. Aonde José está, as coisas é organizada. Aonde José está, as coisas fluem. Ele diz: esse menino, o Espírito de Deus está sobre ele. Eu vou entregar tudo da minha casa para ele. E aí ele começa a entregar a casa. Ele entrega a casa e os seus servos para José administrar. José começa a administrar e tudo começa a prosperar. Leia, tenha desejo de ler a palavra de Deus. E aí ele chega e diz: não vou entregar mais só a casa, eu vou entregar os meus terrenos, o gado. E ele entrega tudo. Potifar, um homem sábio, entregou tudo para José e começou e Deus fez Potifar prosperar no Egito. Por causa de quem? Por causa de um homem alinhado com o céu. Então, meus irmãos, Deus está olhando para essa terra, procurando um homem, uma mulher alinhada com Ele. Uma mulher daqui mesmo, um homem daqui mesmo, alinhado para fazer o quê? Fazer o lugar onde você está prosperar, mudar a condição aonde você está, sendo um profeta, sendo um homem de Deus, uma profetisa, levantando a sua mão e dizendo: esse lugar onde eu piso, eu o abençoo no nome de Jesus, e que toda maldição, toda praga não tem mais poder aqui nesse lugar. Por quê? Porque tem um profeta, um homem de Deus. Então precisamos entender com essa palavra. José tinha muitas virtudes. José era um homem extremamente sábio. Nós vamos falar de José, nós temos muitos textos para poder falar de José, mas eu quero falar aqui duas,
falar da paciência que José teve. José tinha uma paciência enorme. José, nós já vimos o que José passou por situação tão difícil, que se estivéssemos no lugar dele, dificilmente manteríamos-nos pacientes. Ele, por outro lado, mesmo sendo odiado pelos irmãos, vendido como escravo e ainda preso injustamente, manteve-se paciente e confiante na vontade de Deus. Imagina, irmão, imagina, você não fez nada e você é vendido como escravo. Depois você é vendido como escravo para um povo, o povo te leva, vende para outro povo. Você está na casa do homem, tem toda a confiança do homem, a mulher do homem dá em cima de você. Agora você é tirado daquele lugar e é lançado na prisão. Essa era a situação de José. E José continuava paciente. E isso, meu irmão, bateu muito forte comigo, porque muitas vezes eu quero as coisas aconteçam assim. E José ficou ali, foi com 17 anos para o Egito, e ele estava ali agora, vendido pelos irmãos, agora estava na casa do Potifar, depois saiu da casa de Potifar, foi levado para uma prisão injustamente, e José estava ali, tranquilo, esperando em que? Não, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito com isso tudo. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso aguardar, eu preciso manter-me ali firme no Senhor. Eu preciso estar segurando, sendo paciente. O Senhor era com José. Vemos isso em Gênesis 39, 2. Ele diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José prosperou. José saiu do ambiente da onde ele estava cuidando só de servo para cuidar de tudo. Depois ele vai para a prisão, e na prisão, imagine, irmão, como você vai prosperar dentro de uma prisão, um lugar improvável, um lugar onde as pessoas não costumam. Como eu vou prosperar dentro de uma prisão? Eu estou preso. Mas a palavra de Deus diz, Deus fez o carcereiro achar graça na face de José, e José começou a tomar de conta daquele lugar. José começou a organizar o que Deus está falando para mim e para você. Ei, a tua vida está organizada, a tua vida é pautada nos princípios do Senhor. O Senhor está falando: organiza a tua vida, organiza a tua casa, organiza como você tem andado, como você tem falado, para onde você tem ido. Por quê? Porque você é uma representação de Deus aqui na terra. Então Deus está falando para mim primeiramente, e para todos nós aqui hoje: filho, reveja como você anda, reveja o que você fala, reveja como você está agindo no ambiente que você está influenciando ou você está sendo influenciado? Você está manifestando Cristo, ou as pessoas estão olhando para você e dizendo: esse Cristo aí eu não quero não, esse Cristo aí não está mudando nada em você, então eu não quero não. Como que nós vamos alcançar uma pessoa que não é cristão, que não confessou a Cristo, se as nossas atitudes não condiz com Cristo? Como, meus irmãos? Mas esse homem, onde ele chegava, o pessoal olhava: tem algo diferente nele, tem algo diferente nesse cara. Esse cara, tudo onde ele está, as coisas prosperam. Esse cara começava, ele era uma pessoa sábia, tinha sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. Tiago 1:5, o Senhor diz: rogue, vós que tem falta de sabedoria, rogue a Deus, que a todos dá liberalmente com grande alegria. Deus tem alegria em nos dar sabedoria. Deus está disposto a mudar o nosso caráter. Mas para isso, nós precisamos nos colocar diante dEle com sabedoria, pedir a Ele: Senhor, torna-me a tua semelhança. Eu quero ser parecido contigo, eu quero andar como o Senhor andou. Desculpa, eu estou um pouco gripado. Outra virtude que José tinha era sabedoria. Imagina um homem que tudo que ia fazer, ele fazia além. Tudo que botava para ele fazer, ele fazia mais. Sabe aquela pessoa, aquele servo diligente no seu trabalho? Isso é um Provérbios. Se eu não estiver enganado, está lá em Provérbios 29, não precisa projetar aqui não. Ele diz assim: sabe aquele homem sábio, aquele trabalhador sábio? Certamente não ficará muito tempo trabalhando ali, certamente ele irá crescer, ele irá mudar de posição. Por quê? Porque a pessoa sábia,
Por pessoa sábia, ele tem estratégia. Ele está trabalhando aonde ele está, e ele está vendo além daquele trabalho. Ele está com um olhar atento, vendo onde é que ele pode agir. A sabedoria de José o levou a lugares altos. O que foi que levou José a lugares altos? A sabedoria dele, o temor ao Senhor. E isso é muito nítido, a forma como ele conduzia as questões que lhe eram encarregadas. Fugia para além do que era deveria ser feito, para que uma visão completamente expandia de avançar em resultados. O que é que ele está dizendo? Que José, tudo que entregava para ele fazer, José já via além. José já via a forma daquela coisa que foi designado para ele fazer de uma forma extraordinária. Ele não só fazia assim, não, eu vou dar o meu melhor, não. Ele fazia assim, eu não falei assim, eu vou fazer o que posso, não. Ele fazia assim, eu vou dar o meu melhor. José sempre se superava. Ele sempre superava aquilo que deixava para ele fazer. José foi crescendo, José foi ampliando, foi organizando o lugar onde ele estava. Irmãos, e nós precisamos, em nome de Jesus, está prestes a acontecer um reavivamento na nação brasileira. Eu creio demais nisso. Mas para isso precisamos estar organizado. Para isso precisamos estar ali na posição certa, buscando o Senhor. Porque não pense o homem, porque o Senhor diz, eu vou derramar do Espírito dele sobre toda a terra. Mas não é a gente, não, eu vou estar do meu jeito, eu vou estar andando aqui desalinhado e o Espírito, vai cair sobre mim. Não. O próprio Jesus disse, ei, não saia de Jerusalém. Quando ele foi elevado ao céu, ele chegou para os seus discípulos e disse, não saia de Jerusalém até ser cheio do Espírito Santo. Então ele foi elevado, depois de 40 dias, aqui andando aqui na terra, depois de ressurreto, nos 50 dias, o dia de Pentecostes, quando ele envia o Espírito Santo. Aquele povo todos os dias estava ali no lugar, todos os dias estava no templo, buscando o Senhor, clamando o Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, queremos ser cheio, queremos, Senhor Deus, esses dons, queremos falar do Teu Evangelho, queremos que o Senhor nos conduza. É assim que o Senhor espera que nós estivemos, é assim que o Senhor está olhando para cada um de vocês que estão aqui, e dizendo assim, eu quero que você esteja pronto, eu quero que você esteja posicionado, para que eu derrame do meu Espírito sobre você. Meu irmão, um homem cheio do Espírito é extraordinário. O homem pleno do Espírito faz coisas que o mundo para ver. Foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro antigamente andava com a espada e tudo. Pedro estava ali armado e falava, ninguém dava muita atenção. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, e ele começou a levantar a voz e pregar sem nenhum microfone, e aquele povo deram atenção, como que esse homem fala? E todas as pessoas que ali estavam entenderam e se renderam de uma vez só. 3.000 pessoas. O que Jesus quer fazer na nossa geração? Jovens que estejam dispostos. Quem aqui tem 17 anos? Era a idade de José. Com 17 anos José determinou no seu coração, por mais que o mal tente me atrasar, eu vou fazer o bem. José determinou o quê? Eu vou ser fiel ao meu pai Jacó, e vou honrar o meu pai celestial. José não se corrompeu. José estava fora. Imagine, meu irmão, um jovem, você jovem de 17 anos, você está agora em um lugar estrangeiro, ninguém te conhece. Você poderia muito bem, se você não fosse temente ao Senhor, ir lá e se deitar com a mulher de Potifar, e com quem quiser, mas ele não, ele se manteve íntegro. Por quê? Porque ele sabia que o povo dele, aquele que conhecia ele, não estava ali, mas o Deus Todo-Poderoso está vendo. Por isso estou falando, por isso que o Senhor diz, os olhos de fogo, Sarinha está te vendo, olha os olhos de fogo, é isso, é dessa forma que eu falo com a minha filha, filha, vai para onde? Olha o olho de fogo, está te vendo, ele tem olhos como de fogo. Jesus está nos olhando, a cada passo que estamos indo, estamos fazendo, Jesus está nos vendo, irmão. Se nós olharmos e andarmos dessa forma, vai ser mais difícil nós pecarmos. Porque nós, antes, quando for pecar, o Senhor está vendo. Deus tem de misericórdia da minha vida. Tem de misericórdia da minha vida. E esse José, homem íntegro, justo, ele decidiu, em um lugar estrangeiro, em um lugar que ninguém o conhecia, manter-se fiel, longe da sua cultura, longe dos seus parentes. Ele manteve ali fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Assim, tanto na
casa de Potifar, como na prisão, um lugar completamente improvável, e também no governo todo da terra do Egito, José tomou decisões com sabedoria, e sempre de acordo com a vontade e direcionamento de Deus. Ele sempre tinha o direcionamento e sempre a vontade que prevalecia na vida de José era a vontade de Deus. O que tem que prevalecer na minha e na sua vida é a vontade de Deus, não é a vontade do homem, não é a minha vontade, não, é a vontade do Senhor. Nós não fomos movidos de um lugar para o outro de qualquer forma, não. Deus nos moveu, Deus nos movimentou. Ele fazia as coisas certas, mesmo quando isso poderia o prejudicar. Meu irmão, isso aqui é difícil, mas nós precisamos da graça do Senhor. Imagine você fazer as coisas certas, sabendo que vai ser prejudicado, e você tem que fazer, porque senão você vai sair daquilo que Deus o determinou. Temos muito que aprender com esse homem, precisamos muito aprender com isso. José passa ali agora, José está na prisão, e na prisão, entenda uma coisa, na prisão vai dois homens que trabalhavam para Faraó, o copeiro. Eu quero que você leia, tenha prazer, leia Gênesis do 37 até os 50, irmão, vai falar a história de José, lindo. Então ali ele vai para a prisão, vai um copeiro e o padeiro para a prisão. E quem está lá na prisão? Quem é que está organizando a prisão? Quem é que está fazendo tudo organizado na prisão? José. E José o recebe, e aqueles homens estão lá, e esses homens teve um dia que acordaram angustiados. Por quê? Porque eles sonharam. Um sonhou e o outro também sonhou. E aí vem para José, e José diz: por que o seu semblante está dessa forma? Eu tive um sonho esquisito, e o outro eu também tive. Ele falou assim: me conte, vai que Deus o revela. E aí ele vai e conta, José vai e revela o sonho para ele. O padeiro, o padeiro e que foi que eu disse? O copeiro. O copeiro tem um sonho que tem uma bacia cheia de uva, 3 bacias cheias de uva, e ele pegava aquelas uvas e exprimia na taça de Faraó e entregava para Faraó. E José vai lá e diz: esse teu sonho é o seguinte, daqui a 3 dias tu vai ser restituído ao teu posto e tu vai servir a Faraó. Aí o padeiro disse: mas eu tive também um sonho. Diga aí, eu tinha com 3 cestos sobre a minha cabeça, e tinha pães, doce e tudo, e veio as árvores e elas comiam. Ele disse: essa é a revelação dos teus sonhos, daqui a 3 dias Faraó vai te pegar, vai te decapitar e vai te empailar. O que era isso? Ia enfiar mesmo a estaca nele e deixar ele empedurado, e as árvores iam comer ele. E assim aconteceu. E o que eu vejo aqui, José chega para o copeiro e diz: ei, lembra-te de mim quando tu estiver diante de Faraó. Lembra-te de mim, fala de mim para Faraó. José está lá na prisão injustamente, eu sou um hebreu, estou aqui justamente, não era para eu estar aqui, fala para ele. Aí o que a palavra de Deus diz? O copeiro esqueceu de José, e José ficou lá mais 2 anos, sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Você não pode ser promovido por homem, quem quer te promover é Deus. Então não fica esperando no homem, não fica esperando: o pastor Nacélio vai me levantar, o fulano vai me levantar. Não, espera em Deus. Tem pessoas que Deus trata dessa forma, tem pessoas que Deus não vai deixar. Até uma pessoa poderia ter condição para te levantar, mas Deus diz: não, sabe por quê? Porque senão você vai dar o mérito para ele, é eu que estou fazendo. Então eu aprendo isso ali. Eu aprendo isso quando o homem esquece de José, e José continua lá. E aí tem um dia que o próprio Faraó sonha, e os sonhos chama todos os sábios, os adivinham, e ninguém fala nada, ninguém revela nada. Aí o copeiro lembra de José: houve um tempo que eu fui injustamente para lá, e tinha um homem que estava lá que revelou meu sonho. Aí ele diz: manda trazer esse homem aqui. Quando ele chega: você pode revelar isso aqui? O meu Deus é quem revela. E Faraó começa a contar, e José vai falando tudo, dando simplesmente a revelação dos sonhos para Faraó. E é aqui onde eu quero ler esse texto agora. Então José agora passa lá de escravo, e está diante de Faraó, revelando o sonho de Faraó. Faraó era o Deus daquele lugar, era o que tinha todo o poder, toda a autoridade naquele lugar. Então agora José está diante de Faraó, e ele revela todo o sonho de Faraó. E aí o Faraó pergunta: e agora o que eu vou fazer? Abra Gênesis 41, 37, diz assim: o plano apareceu bom, ele revelou o que ia acontecer. Ia ter 7 anos de muita comida,
7 anos abundante, 7 anos que ia prosperar, ia dar muito alimento, ia ter sabe, abundante mesmo, comida para muito tempo. E aí ele também tem mas a parte do outro sonho, ele diz, mas depois de 7 anos, vai haver uma seca enorme. Então qual era o sonho de Faraó? A tradução era isso. Então ele diz assim, o que é que deve fazer? Faraó vai dar uma ideia para ele, ou José vai dar uma ideia para Faraó, faz o seguinte, escolhe um homem sábio, escolhe um homem temente, escolhe um homem da tua confiança e coloca para administrar esse tempo. O tempo de fartura você vai juntando, o tempo de fartura você vai guardando, você vai sendo diligente. Muitos de nós, quando as coisas estão boas, começa a fazer coisas que não deve, começa a gastar demais, começa a esbanjar. Aí quando o negócio já está ficando curto, é assim, quando recebe logo o salário, muito dinheiro, recebeu o salário, vai gastando, esquece das contas. Quando está no finalzinho e agora, quer poupar, não dá mais. Aprendemos isso nessa história. Então quando ele diz assim, a ideia é essa, você tem que fazer celeiros para juntar esses alimentos, para no tempo da fome, você passar a ter alimento para distribuir para todo mundo. Aí você entra agora aqui, Gênesis 41, 37. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Nós vemos aqui agora, sabe o que, meu irmão? Deus honrando José. José agora está sendo honrado, aquele que foi injustiçado. Agora o próprio Faraó está dizendo, não tem ninguém mais sábio do que tu. Por quê? Por mérito dele? Não, por mérito de Deus, por mérito do Senhor que o revelou tudo. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Meus amados, eu não sei como é que você está entendendo essa mensagem, mas nós estamos vendo aqui o cuidado de Deus e a graça do Senhor seguindo José o tempo todo. A graça do Senhor seguindo José. Como assim? Sim, a graça de Deus estava sobre José. José é honrado. Em seguida Faraó tirou do seu dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Imagina, a pessoa sai agora da cadeia, sai da prisão, é colocada diante do Faraó e é honrado. É colocado sobre ele joias, é colocado sobre ele um manto fino, é colocado sobre ele honra. Mas ele sempre dando a glória ao Senhor. Ele nunca esqueceu de onde saiu e quem ele era. Nós vemos isso na história de José. Precisamos aprender isso para que a nossa vida, quando Deus vier levantar você, não venha a esquecer do Senhor. Muitas vezes Deus nem levanta você, um problema, uma aflição já te tira da presença de Deus. Esse homem foi odiado pelos irmãos, foi jogado numa cisterna, em um buraco, depois foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de um homem, a mulher tentou dar em cima dele, foi jogado na prisão, e esse homem não desistiu, esse homem continuou fiel ao Senhor. Muitos de nós, se uma coisa der errada, muitos de nós mesmos, lançamos tudo para cima e diga assim, Deus não está comigo, para que, cadê esse Deus? Porque eu estou fazendo tanta coisa boa, eu faço tudo certo e as coisas não dão certo, vou abandonar, vou desistir. Pessoas que não têm convicção de quem é o Deus dela, pessoas que não têm convicção de quem o chamou. Meu Deus, Deus está falando é comigo mesmo. Precisamos entender isso, precisamos ter convicção da onde saímos, quem nos tirou, o lamaçal que estávamos e aonde nós estamos hoje. Devemos olhar para o Senhor e dizer assim, louvado seja o nome do Senhor, obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor tem me segurado, louvado seja o nome de Jesus. Então esse homem é honrado agora, esse homem é colocado, é coroado ali diante de todo mundo. Todo o Egito olha para José e diz, agora o que o Faraó diz, Faraó deu a José o nome de
Zafenate Paneia, e lhes deu a mulher Azanate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito. Entenda uma coisa, José ele foi lançado no calabouço, ali na cisterna pelos seus irmãos. Ele tinha 17 anos. 30 anos depois, José é levantado e é honrado. Aquele homem, depois de 13 anos no sofrimento, 13, meu irmão, muitas das vezes estamos há 3 dias, há 3 semanas, há 3 meses, e estamos já para lançar tudo e dizer assim: não, vou voltar para o mundo, vou voltar agora a fazer o que eu fazia, porque não dá certo. Esse homem, 13 anos ali perseverando, e Deus sendo com ele, e Deus o abençoando, e Deus ajudando ele aonde está, porque quando Deus está contigo, mesmo você não vai ficar 13 anos só no problema, mesmo no lugar onde você está, mesmo preso, Deus te visita. Deus estende uma pessoa. Como é que Deus te visita? Enviando. Deus enviou Potifar. Aquele homem começou a olhar para ele, e viu que Deus era com ele, começou a cuidar dele melhor. Não, tu agora vai ser encarregado. Deus ali vai e cuida do encarregado do cárcere, e diz, Deus faz o encarregado do cárcere achar graça aos olhos de José, abençoa, já dá para José administrar aquele ambiente. E agora José está diante de Faraó, honrado, com ouro, com anel, o anel de selar. Sabe o que é esse anel, meu irmão? É o anel que o Faraó escrevesse alguma lei, ele selava, está aqui. Então se José chegasse, implantasse uma lei, e José selasse lá, estava valendo. Essa foi a autoridade que ele teve. É o que me deixa assim pensando, quando eu estava lendo esse texto. Muitas das vezes, quando nós somos honrados, nós dizemos que, agora eu estou honrado, agora eu tenho uma condição, eu vou curtir um pouquinho aqui, eu vou descansar um pouco aqui, eu vou curtir essa beleza aqui. Mas José diz, deixando José, a presença de Faraó, foi percorrer toda a terra do Egito. José tinha pressa, José sabia o que ia acontecer, José já foi logo trabalhar. Ei, seja diligente no seu trabalho, aonde você está, seja diligente, teu patrão mandou fazer, faz. Quem é que está sobre a autoridade sua, honre aquela pessoa, procure exercer o seu trabalho bem feito, nunca só faça o que der, não, faça além, dê o seu melhor, para quando a pessoa chegar para você e perguntar assim, ei, como você está? Ei, isso aqui, você só conseguiu fazer isso aqui? Eu dei o meu melhor. Imagine você chegar para o seu patrão, ou seja lá para quem for, e disser assim, eu dei o meu melhor, meu amigo. A pessoa não vai dizer mais nada, ou pode dizer, o teu melhor é só isso, eu não quero. José sempre deu o melhor, José sempre fez além daquilo que colocaram, por isso ele fez a terra do Egito prosperar, fez a terra do Egito enriquecer-se. José entendeu que ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. José entendeu que ele estava ali, não, eu estou aqui agora por mérito meu, não. José entendeu, eu estou aqui porque Deus é comigo. Eu estou aqui porque Deus tem sido comigo desde o início que eu fui vendido como escravo. Eu quero ler alguns textos aqui, Gênesis 42:5. Aqui José já é o governador do Egito, e a fome, o tempo da fome, lembra? Já tem chegado. Toda a terra vizinha está com fome. Imagine se nos dias de hoje, toda a terra vizinha está com fome, está repreendido, e só aqui em Lagoa das Pedras tem alimentos, e nós temos que distribuir o alimento para todo mundo. Vem gente de tudo que é lugar, meu irmão. Então em Canaã, onde estavam os irmãos de José, estava com fome, e onde era que tinha comida? Lá no Egito. Aí desce o povo para visitar, desce o povo para poder comprar alimentos. Eu quero que você leia agora esse texto comigo. Os filhos de Israel, esse Israel é Jacó, estava entre outros que também fora comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia trigo, e todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, o rosto em terra. Olha aqui, quando Deus entende uma coisa, você, meu irmão, você, olha o que Deus está falando para pessoas específicas. Deus já tem dado visão, tem mostrado aonde Ele quer que você esteja. Deus já tem revelado o seu futuro, Ele já tem falado para você aonde você vai chegar. Então, pelo amor de Deus, não olha para a circunstância,
Não olha para os problemas, olha para Deus. Ele é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, em nome de Jesus, as palavras que você recebeu de Deus, continue firme. Está difícil? Lute. Então José está vendo aqui um sonho dele ser cumprido. Então eles todos, os irmãos de José, se prostram diante de José. José reconheceu seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperadamente: de onde vocês vêm? José queria testar. José queria provar aqueles irmãos para saber se eles continuavam como os mesmos irmãos que tinham vendido ele. José queria saber se eles tinham mudado, se eles tinham se transformado, se tinham se arrependido. Então José fala com ele asperamente e diz assim: ei, de onde vocês vêm? Respondeu eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos. O 8, eu estou lendo Bíblia, estou lá em Gênesis 42, 8. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e disse-lhe: vocês são espião, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. José, ao tempo todo, ele disse: eu não vou agora. E assim também Jesus faz conosco. Assim também Jesus, Ele nos mostra, Jesus nos deu o caminho. A gente errou, Jesus perdoa, mas Jesus também nos prova. Ele não nos tenta, Ele nos prova. Ele muitas vezes vai colocar coisas diante de nós, para nós vermos se nós estamos firmados nele mesmo. Muitas das vezes o Senhor vai provar você, para ver se você verdadeiramente é filho dEle. Então José põe os irmãos dele à prova. Deixa eu ver se eles verdadeiramente mudaram ou não. Eles não reconhecem José, mas José está ali diante dos irmãos dele. Muitas das vezes, muitos de nós, ao ver aquelas pessoas que nos vendeu, que fez o nosso mal, que fez a gente padecer 13 anos no sofrimento, o que você faria? Como nós agiríamos diante daquela pessoa que nos maltratou tanto, que nos fez penar tanto? Quando José chegou, entenda uma coisa, aqui é porque eu vou ler outros textos, eu quero ir paragrafiando eles para que você entenda. Então esses irmãos estão diante de José. José faz questionamento, mas José vai lá dar alimentação a ele. Ele diz: vocês são espião, vai ter que ficar um irmão de vocês aqui, porque senão vocês não vão poder vir mais na minha presença. O que acontece? José dá os alimentos, ele volta para Canaã, mas fica um irmão dele lá, Simeão, fica preso no Egito, porque José quer que ele estraga quem? O irmão dele. Quer que estraga Benjamim. Então aquele povo fica lá, come o alimento que levou, o alimento acaba. Aonde é que tem comida? Está lá no Egito, tem que voltar de novo. Mas agora ele só podia aparecer diante de José se levasse o irmão mais novo. Esse povo vai e volta. Esse povo volta. E quando eles voltaram, o pai de José, o pai deles, disseram assim: ó, leva presente, leva coisas boas aqui da nossa terra. Aí levaram mirra, levaram óleo, levaram incenso, levaram um monte de coisa para presentear José. Então quando ele chega diante de José novamente, acabou a comida, volta para o Egito de novo. E isso aqui eu estava fazendo umas contas. José, sabe quantos anos José estava aí? Em média de 39 a 40 anos. Quando ele está diante dos irmãos, ele saiu da frente dos irmãos, tinha 17 anos. Com 40 anos ele está recebendo os irmãos dele de volta. Então Gênesis 43, 26 diz assim, ó: quando José chegou, eles os presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. E eles continuavam fazendo isso. Ele então lhes perguntou como passava, e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem vocês falaram ainda está vivo? Aí eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Aquelas pessoas, meus irmãos, volte lá atrás. Aqueles homens que quando ele contou o sonho dele, quando ele disse assim: eu vejo o meu feixe no meio sendo levantado, e eu vejo os feixes de vocês se dobrando diante de mim. Aquilo ali estava se cumprindo. Está ali os irmãos dele diante dele se dobrando, fazendo o que? Gerando ali o que? Honra para José. O 29 vai dizer mais: olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho.
Ele chega até Benjamim e diz: Deus te conceda graça, meu filho. E continuando, onde foi que eu parei? Deus te conceda graça. E este irmão era no 30. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se a sair e procurou um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Meus irmãos, imagina que um homem que ele é tão injuriado, que é tão penalizado, agora ele está diante daqueles opressores. Não tem como você ler esse texto aqui e não olhar para Jesus. Não tem como você ler um texto dele aqui e não trazer para Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que não tinha pecado, aquele que era santo, aquele que viveu de forma íntegra aqui na terra. Ao chegar ali na cruz, a hora de morrer, ele olha para aquele povo e diz assim: Pai, não impute o pecado a eles. Eles não sabem o que fazem. Eu vejo aqui José chorando. José não queria magoar. José não queria maltratar os irmãos dele. José na verdade queria abraçar, mas ele primeiramente queria prová-los para saber se eles verdadeiramente mudaram, se eles verdadeiramente tinham mudado. E continuando o texto, vai lá para Gênesis 43, já estamos terminando, 43, 33. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem da idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Imagina, os irmãos estão ali, José ainda não se revelou quem era. José, em vez de castigar, José pega eles e leva eles para uma mesa. Diz: pega esse povo aqui, leva para a minha casa, coloca eles na minha casa e dá banquete. Vamos continuar lendo. Ele diz no 34: então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Aqui, meu irmão, não tem como. Quando eu estava lendo, eu lembrei, sabe de quem? Eu lembrei ali de uma passagem na Bíblia, que está lá em Reis, que aquele povo vai sediar Dotã para poder levar o profeta Eliseu para as terras dele. E o profeta Eliseu ora e pede para que o Senhor cegue o exército inimigo, e eles são cegados. E aí ele chega, pega aquele exército inimigo, leva diretamente lá para o povo israelita. Quando eles estão ali, o que é que eles fazem? Eles querem matar, mas ele diz: é assim que tu faz com o povo que Deus entrega em tuas mãos? Ele diz: dei alimento. E aí ele vai e alimenta aquele povo, alimenta os inimigos. Nós vemos aqui José fazendo a mesma coisa, José alimentando aqueles que tinham lhe feito mal. O que eu aprendo com isso aqui, Jesus ministrou no meu coração, Mateus 5,44. Mateus 5,44, filhos, nós precisamos praticar isso, viver verdadeiramente esse versículo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Tem alguém te perseguindo? Ore. Se puder alimentar, alimente, mas não dê veneno não, dê comida. Ore. Seja que nem Cristo, tenha um coração bondoso. Não tem como você ver na história de José a graça do Senhor. Não tem como você olhar para isso. José está diante daquele povo e diz: alimentaram, fizeram uma alimentação muito boa. Depois beberam, se divertiram, deram risada, fizeram tudo isso. José jamais foi lá e meteu o dedo na cara deles. Vá para Gênesis 45:3 agora. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. É hora de José se mostrar quem ele é. Na hora que José libera eles estão indo para casa. José coloca uma taça de ouro dentro da sacola de Benjamim, do irmão dele. E eles vão indo, aí tipo José manda. José já deixou de pretexto para saber onde é que está o coração dos irmãos dele. Então José, eles vai e diz: por que vocês fez esse mal a nós? Mas o que aí eles perguntam: o que foi que aconteceu? Eles: vocês nos roubaram. Nos roubaram, senti falta de uma taça. Ele diz assim: não, meus irmãos, não, nós não fizemos isso. Aonde você achar a taça, o homem precipitado, aonde estiver a taça, aquele que estiver com a taça pode matar. Aí ele vai achar a taça onde? Na sacola do Benjamim. Aí o Benjamim é o filho do irmão dele, vai morrer. Aí o que acontece? Na hora que o pai dele quase não deixa o Benjamim, leia a Bíblia em nome de Jesus. Ele não queria deixar o Benjamim ir, ele não queria deixar o filho caçula voltar, porque ele disse: eu já perdi José. Jacó disse: eu já perdi José, se o Benjamim for e morrer, eu vou morrer de desgosto. Então nessa hora, aí sim, nessa hora, Judá vai lá e entra: não, meu senhor, não se ire no que eu vou dizer, mas deixa eu lhe contar. Ele começa a contar a história. Nós éramos em 12, nós temos um irmão, e começa a falar.
e esse irmão morreu pelas férias. Começa a falar, e aí o meu pai quase morre de desgosto, e meu pai desesperado por causa do filho dele, que ele tanto amava, morreu. Mas ele disse que ele não queria deixar o Benjamim vir, porque senão, se morresse, ele ia para a sepultura com tanto remorso. Então faz o seguinte, deixa Benjamim voltar, e se o Senhor achar graça, eu fico no lugar dele, sendo escravo dele. Judá toma ali a frente e diz: eu vou agora assumir o lugar. Judá, ele vai, de onde veio Jesus? Jesus veio da tribo de Judá. Ele se coloca, não, que eu vá assumir o lugar do outro. Volta a mente para Jesus, olhem para Jesus, assumindo o lugar novamente. Nessa hora, acontece o que? Nessa hora José se manifesta e diz: então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Imagine, diante daquele povo que fez tanto mal. Aí José diz assim: mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele, que não conseguiram responder-lhe. Chegue mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele quem vocês venderam ao Egito. José chega e diz assim: ei, não tenha medo. Eu quero que o ministério de louvor, se possível, já suba. Jesus está olhando para nós, dizendo assim: ei, o que foi que você fez? Qual foi o mal que você fez? Fez o mal com você mesmo? Não tenha medo, aproxime-se de Jesus, aproxime-se do Senhor. Eu vejo aqui claramente a graça de Deus através da vida de José. Eu vejo aqui José perdoando, ei, não tenha medo. Eu não estou aqui para lhe maltratar, eu não estou aqui para lhe condenar. Chegue mais perto. Agora não se aflinja, nem se recriminem por terem me vendido para cá, por ter me vendido para cá. José está dizendo assim: não se recrimine, não fique agora com remorso, não fique agora pesoroso porque vocês me venderam. Aqui a graça de Deus, meus irmãos. Aqui é o Senhor Jesus ali abraçando aquele povo, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ei, entenda uma coisa, vocês estão aqui, vocês vieram aqui, vocês estão implantados nessa igreja, nesse local, para quê? Para salvar vidas. Há vidas que precisa que vocês abrem a boca, há vidas que precisa que vocês nem abrem a boca, que você seja um exemplo. Há vidas olhando para o teu comportamento, para o meu comportamento, para ver se Cristo verdadeiramente é representado por nós, ou se é simplesmente um charlatão. Fiquem de pé em nome de Jesus. Fiquem de pé toda a igreja. No versículo 6 diz assim, já houve 2 anos de fome. José agora está falando para eles. Ele está voltando para Canaã. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Ele está dizendo: ei, vocês passaram só 2 anos, vocês já tiveram que vir aqui 2 vezes. Ainda falta 5. Agora que a graça de Deus vai derramar sobre eles de uma forma grande. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida como grande livramento. Meus irmãos, como assim? O homem olha, aquele homem que é maltratado, que é lançado, que é vendido, que é injuriado há tanto tempo, ter o discernimento e dizer assim, ei, eu passei por essa luta toda, mas não foi vocês que me enviaram, foi Deus. Deus me enviou à frente. E ele continua dizendo aqui, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Esse homem conhecia o Senhor. Esse homem entendera que não foi eles que quiseram vender, foi um plano de Deus para a vida dele. Ei, meus irmãos, o que Jesus está falando ao nosso coração, eu não sei a situação que tu se encontra, eu não sei a tribulação, a guerra que você está, mas Deus está dizendo: ei filho, eu estou te aperfeiçoando, eu te coloquei nesse lugar para que você gere, para que você frutifique, coloquei você nesse lugar para que você aprenda a amar, aprenda a perdoar. E ele diz mais: Deus me colocou, mas sim, o próprio Deus, ele me trouxe, ele tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Para quê? Com um propósito. Deus está olhando
E Deus está procurando os Josés, Ele está procurando os Daniel, Ele está procurando o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego. Ele está procurando esses homens, aquelas mulheres temente a Ele, que estão dispostos a renunciar os prazeres da terra, que estão dispostos a dar-se, a doar-se por inteiro, que estão dispostos a dizer que venha-te o reino, que seja feita a tua vontade, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça. Jesus está procurando, Ele está olhando em toda a terra, Ele está olhando em toda a terra, procurando uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, até agora não achou nenhum. Em nome de Jesus, você está debaixo de uma palavra profética, levante a sua mão. Deus está procurando filhos, Deus está procurando homens, jovens, idosos, temente ao Senhor, para viver o extraordinário de Deus. Você foi chamada para transbordar, não só para vir para cá e ficar aqui sacudindo a cabeça, feito um calango, não. Deus te chamou, ei filho, vinde, eu quero te encher, eu quero que através de você, homens, cegos voltem a enxergar, eu quero que através de você, aleijados volte a andar, eu quero que através de vocês, paralíticos salte. Enquanto você ministra, paralíticos levante. Enquanto você canta, jovens, enquanto você está cantando, a presença de Deus, a glória de Deus, vem agora curando, tumores vão sendo expelidos. Deus está procurando esse povo, Deus está procurando essa família. Nós somos o seu povo. Não, nós não estamos aqui para julgar, para condenar, não estamos aqui para acusar o teu pecado, não. Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou contigo, eu te trouxe. Eu quero que você se posicione, eu quero que você entenda que eu em você, Jesus está falando para alguém, diz assim, ó, eu em você. Se você entender o que é o poder de Cristo, eu em você, meu irmão, nós vamos tocar uma cidade. Um homem posicionado, ele toca uma geração. Uma mulher posicionada, ela muda a geração. E o Senhor me traz a lembrança, John Wesley, ele tocou a Inglaterra. Porque ele viu o pecado da Inglaterra. E ele foi para onde? Ele foi para o quarto dele, e ele arrodeou, fez um círculo, entrou para dentro e disse: Senhor, não deixa eu sair desse lugar enquanto eu não estiver queimando, enquanto eu não estiver ardendo pela tua presença. O que aconteceu? Quando John Wesley estava pregando, multidões de muitos lugares iam ver John Wesley. E ele diz: o que vocês vão ver? Ele diz: nós vamos ver ele queimar. Os homens diziam que tinha uma brasa, uma chama em cima da cabeça dele. Ele queimava e multidões se convertiam. Jovens, idosos, todos. Deus está convocando o exército dele. Deus está chamando, cadê aqueles que vão se lançar para mim? Aqueles que vão amar Jesus acima de tudo. Que se levante os John Wesley, que se levante os Spurgeon, os mestres, os profetas, as profetisas. Se levante, jovens sedentos. Madame, tem uma mulher que estava na França, Madame Guyon. Eu tenho um livro dela, escrito no ano 1685. Essa mulher era uma freira, e ela saiu. Essa mulher, ela tinha uma intimidade com Cristo. Essa mulher começava a falar de Jesus, do Espírito Santo, com a chama, e os povos se converteu. Ela escreveu alguns livros. Ela escreveu um livro, A Profundidade de Cristo. Ela escreveu esse livro, e esse livro, meu irmão, ela começou a lançar e a entregar esse livro em toda a França. E aquela cidade começou a se converter a Cristo.
Aquele povo se voltou para Cristo, porque uma mulher que estava queimando, uma mulher que estava ardendo por Jesus. Eu não estou falando, irmão, de você vir aqui à frente somente. Eu estou falando, sabe quando que é o avivamento? Quando você vem aqui à frente e você se prostra e diz assim: Senhor, miserável homem que sou. Quando você, mulher, vem à frente e diz: Senhor, miserável mulher que sou, o pecado arde em mim, o pecado queima em mim, e eu quero, aquilo que eu quero fazer não faço. O bem que é para eu fazer não faço, mas o mal eu estou fazendo. Quando nós nos arrependemos de verdade, o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher foi excomungada, essa mulher foi tida como herege, foi lançada na cadeia. Na cadeia ele escreveu outro livro, o livro de intimidade. Essa mulher, pelos livros dela, o Papa da época, o próprio Papa mandou ir naquela cidade e tomar todos os livros. Tomaram e queimaram os livros lá no meio da cidade. O que Jesus está falando hoje? Jesus está dizendo: cadê aquele povo? Cadê os meus filhos que estão dispostos a chegar nesse campo, a chegar em Lagoa das Pedras, Itapipoca, Lagoa de Baixo, Mangueira, deserto, Retiro? Cadê esse povo que estão dispostos a dizer: Senhor, faz o teu nome grande neste lugar? Jesus converte os traficantes, converte os usuários, converte as prostitutas, converte todos. Jesus está chamando esse povo. Já está sobre nós uma responsabilidade. Já está sobre nós essa responsabilidade. Os fominha, os que têm fome e sede de Jesus, Jesus está chamando: levante, olhe para cima, olhe para o Senhor, que de lá que vem o socorro. Shekalayo manasho, rileyo konemaye nekonasuya manai. Oh Espírito Santo, enche esse lugar, Senhor, transborda esse lugar. Nós vamos louvar ao Senhor agora. E eu quero que você se entregue, não olhe para mim, feche os seus olhos, se conecte com o céu. Eu quero que você agora faça uma oração ao Senhor, uma oração de entrega, algo que você nunca fez. Faça algo que você nunca fez. Jesus está esperando a tua resposta. Jesus está esperando você dar uma resposta. Então, em nome de Jesus, comece a louvar o Senhor agora. Comece a fazer